Olá, tudo bem? É, Estou aqui iniciando. Bom dia, boa tarde, boa noite, o momento que você está agora. Vou ler para você, tá? No meu canal, que é Motivando em Casa, Palavra e Fé. Olá, eu sou Fabiana, seja bem-vindo aqui no Motivando em Casa, Palavra e Fé. Eu vou iniciar a leitura completa do Novo Testamento. Se você quer acompanhar essa leitura do Novo Testamento, se inscreve aqui no canal e ative as notificações. É, me segue aqui e acompanhe essa leitura do Novo Testamento. O que eu vou ler hoje é Mateus, capítulo 2, do versículo 1 até o último versículo de Mateus 2, né? Deixa eu verificar aqui qual é o último versículo. É o capítulo 2, Mateus capítulo 2, do 1 ao 23. E aqui tá falando, o tema é, no capítulo 2, Mateus, é os magos do Oriente. Certo? Eu já li o capítulo 1, agora eu vou seguir com o 2. Eu vou ler, aí após essa leitura do Mateus 2 completa, eu vou ler a Bíblia de estudo, o que significa referente ao que eu li, certo? Vamos lá. Os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribais do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecerá. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande jubilo. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por um outro caminho. A fuga para o Egito, a matança dos inocentes. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma-te o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe, de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes.
para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramã se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existiam. A volta do Egito. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu no sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Agora eu vou ler o estudo bíblico, certo? Terminei de ler o capítulo 2 de Mateus, agora eu vou ler o estudo bíblico de Mateus, capítulo 2. Que é a Bíblia, né, de estudo, aquela que eu já mostrei no capítulo 1. 2.1 Herodes e os magos, sobre isso. Herodes o Grande, distinto de outros Herodes na Bíblia, era um não-judeu, que foi apontado rei sobre a região da Judéia pelo Senado Romano em 40 a.C. e governou de 37 a 40 a.C. Ele foi um homem perverso que assassinou muitos membros da sua família, incluindo uma esposa e 3 filhos. O seu reinado também foi significativo pela construção ou reforma de muitos prédios e monumentos, incluindo a reconstrução do Templo de Jerusalém, a qual ele começou em 19 a.C. O santuário foi terminado em apenas 18 meses, mas o projeto todo só foi contemplado 68 anos após a sua morte. Os magos eram provavelmente membros de uma classe religiosa atualmente educada da região de Pérsia ou do sul da Arábia, agora chamada de Irã. Eles possivelmente eram especializados em ciências naturais, medicina e astronomia, visto que estavam procurando o rei dos judeus. Eles naturalmente foram primeiro para a cidade que era a capital dos judeus. A vista deles ocorreu quando Jesus tinha entre 40 dias e 2 anos de idade.
A importância dessa história é que Jesus é digno de receber a honra real de todas as pessoas. E os gentios, isto é, pessoas de todas as nações que não são judias, bem como os judeus, estão incluindo no plano de Deus, o qual consiste em trazer as pessoas de volta a um relacionamento correto com Ele. Aí 2.4 é príncipe do sacerdote e os escribais. Os príncipes, falar sobre esse assunto, né? Capítulo 2. Os príncipes do sacerdote eram os ministros do templo, encarregados da adoração. Os doutores da lei eram os estudiosos judeus da época que eram profissionalmente treinados na história e na aplicação da lei do Antigo Testamento. Eles, com frequência, serviam como escribais ou pessoas que copiavam manuscritos das Escrituras e eram considerados especialistas na lei. Juntos os doutores da lei e os príncipes dos sacerdotes compunham o Sinédrio ou Senado judeu e sua Suprema Corte. Este corpo governamental era composto por 70 ou 71 homens que eram responsáveis pelas atividades civis, isto é, públicas, sociais e religiosas, e os assuntos dos judeus sob o domínio romano. Estes indivíduos receberam considerável autoridade entre o seu povo. 2.3 foge para o Egito, né? Quando fugiu para o Egito, que significa o estudo. A tentativa de Herodes de matar Jesus e o método de Deus de proteger a criança revelam várias verdades acerca de como Deus guia e protege o seu povo. Deus não protege José, Maria e seu filho sem a cooperação deles. A proteção exigia a obediência às instruções de Deus, o que nesse caso envolvia fugir do país. Deus pode permitir algumas coisas em nossas vidas que são difíceis de entender, para que possamos aprender algumas lições valiosas e para que Ele possa cumprir os seus propósitos de maneira inesperadas. Veja o artigo O Sofrimento dos Judeus. Né? Em um sentido real, Cristo começou a vida como um refugiado e estranho em outro país. No nosso entendimento limitado, teria sido mais fácil se Deus tivesse retirado Herodes e imediatamente evitado a fuga para o Egito e todas as dificuldades envolvidas naquele conjunto de circunstâncias. Mesmo depois de uma situação difícil e irresolvida, porque haver outros problemas e enfrentar a proteção, a direção e o cuidado de Deus são sempre necessários, porque o nosso inimigo espiritual, isto é, Satanás e suas forças demoníacas, nunca cessa de atacar os servos de Cristo. E 5.8, veja o artigo A Providência de Deus. P89. Agora 2.16, que é matar todos os meninos, né? Sobre isso. Belém, um vilarejo a cerca de 8 quilômetros ao sul de Jerusalém, e sua vizinhança não eram grande. Provavelmente, ela tinha uma população entre 1.000 e 2.000 pessoas. Nesse caso, o número de meninos mortos teriam sido por volta de 20. É aqui 2.22. Avisado em sonhos. As advertências de Deus aos magos e a José nos ensinam que Deus cuida daqueles a quem eles amam. Esta situação também mostra que Deus
sabe como frustrar os planos dos ímpios e socorrer os seus servos fiéis daqueles que iriam lhe causar danos. Avisado em sonho. Vou repetir de novo, né? Que eu tenho isso. 2.22. Avisado em sonho, as advertências de Deus aos magos e a José nos ensinam que Deus cuida daqueles a quem Ele ama. Esta situação também mostra que Deus sabe como frustrar os planos dos ímpios e socorrer os seus servos fiéis, daqueles que iriam lhe causar danos. Pronto, amei, já li o Mateus 2, né? O capítulo e o estudo. Que Jesus abençoe cada um de nós. Amém.